A paz do Senhor, querida igreja, todos vocês que acompanham o canal da IADALP como a DALP, nós estamos iniciando mais um programa EBD na web. Esse programa que tem sido uma bênção para todos nós. Já inicio agradecendo a participação, as visualizações, os comentários, que sempre tem trazido para nós um bom feedback. Todos aqueles que estão se inscrevendo no canal, estamos felizes, pois estamos alcançando irmãos não só da nossa igreja, mas irmãos de todo esse vasto país. Queremos mandar a paz do Senhor para os irmãos que nos acompanham do interior do estado, Limoeiro, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, Carpina, Catende, Caruaru, tantas outras cidades, o litoral. Deus abençoe os nossos irmãos que também nos acompanham de outros estados, irmãos da Paraíba, irmãos da Bahia, do Rio Grande do Norte, irmãos do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, irmãos do Distrito Federal, do estado de Goiás. Deus abençoe a todos vocês que têm mandado mensagens, que têm entrado em contato. Estamos felizes porque suas vidas também estão sendo alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E vamos à lição que será ministrada neste domingo, dia 23 de junho, a penúltima lição do trimestre, hein? Já está dando saudade, um gostinho de quero mais. E felizes porque estaremos saindo desse trimestre com muito conhecimento bíblico. O tema da lição é a nuvem de glória. Olha aí que foto bonita na entrada desta lição. Uma nuvem, pois é, mas tinha um grande significado para o povo de Israel. Esta nuvem de glória, ela foi prometida pelo Senhor quando falou na boca de Moisés para o povo de Israel, e essa promessa também foi cumprida, porque Deus cumpre as suas promessas. Se você vê Êxodo capítulo 29, versículo 45, o Senhor diz: habitarei, não é visitarei, habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Interessantemente, lá no fim do capítulo, ou melhor, do livro de Êxodo, nós vamos ter o cumprimento desta palavra. Êxodo capítulo 40 e versículo 38. Assim, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. O original aqui para nuvem é algo que permanece em pé. Veja que coisa linda. Deus disse: habitarei, e aqui nós vemos o Senhor cumprindo. Uma nuvem, uma coluna de fogo diante do povo, dia e noite, todos os dias, marcando a presença do Senhor no meio do seu povo. Texto áureo, Salmo 57, verso 5. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Observem que a palavra-chave da lição deste domingo será glória. Então, faz sentido vocês trabalharem dentro de sala esse conceito de forma bem aprofundada e ampla dentro da Bíblia Sagrada. Termo polissêmico, né? Quando nós vamos para um culto que foi cheio da presença de Deus, né? Da manifestação do Senhor, geralmente dizemos: rapaz, o culto foi uma glória, né? Quando nós queremos elogiar, louvar a Deus pelos seus feitos no ambiente de culto, nós dizemos glória a Deus. Quando um irmão nosso, um parente, salvo em Cristo, falece, é chamado pelo Senhor para a eternidade, nós dizemos: fulano foi para a glória. Então é um termo polissêmico que tem diversas conotações e denotações. E na Bíblia Sagrada também nós vamos ver que esse é um termo bastante amplo. É interessante também, colocamos aí no vídeo duas conotações de glória, Shekinah e Kabod. E é interessante que a palavra Shekinah não estava no original, né? Foi adicionado pelos
rabinos judeus. Por quê? Eles não gostavam de usar essa segunda outra palavra, acabou, que era relacionado realmente à glória de Deus, pois tudo que é relacionado à glória de Deus não deve ser vulgarizado. Então, eles preferiram usar o termo Shekinah, que significa habitação, manifestação visível da glória do Senhor. É a moradia e a presença de Deus no meio dos homens, né? E algumas pessoas vão dizer, não deve usar Shekinah, porque Shekinah não é um termo que estava originalmente na Bíblia. Olha, Santíssima Trindade também não é um termo que está originalmente no Novo Testamento. Nós não vamos ver essa expressão lá, mas é uma doutrina que está claríssima e evidente em toda a Bíblia Sagrada. Então nós podemos sim, devemos usar esse termo, né? Assim como Shekinah, como a manifestação da glória de Deus no meio do seu povo, também está presente em toda a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de trabalhar aqui somente alguns aspectos da glória de Deus e você, professor, poderia replicar na sua sala de aula. O primeiro aspecto da glória de Deus está relacionado à sua majestade, ao seu esplendor, à sua grandeza, a essa beleza da grandiosidade da majestade do Senhor. E aí tem alguns textos que vale a pena a gente trabalhar dentro de nossas classes. Por exemplo, o texto que está lá em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29 e o versículo 11. Veja o que é dito daí. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e tu estás acima de todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu governas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Então veja aí, obviamente, que a glória de Deus está relacionada à sua majestade. Nós vamos ver também o profeta Abacuque utilizando esse termo relacionado à glória de Deus e ele vai fazer uso de figuras de linguagem para tentar, descrever a manifestação da glória do Senhor. Está lá no capítulo 3, versículo 3 ao 5. Deus vem de Temã e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilhantes saem da sua mão. Vê que visão linda. E ali está o esconderijo da sua força, né? Ele diz que é como Deus abrisse sua mão e saíssem esses raios de luz, raios brilhantes que denotam aí a glória do Senhor. Essa glória é tão gloriosa que Êxodo capítulo 33 nos revela que nenhum ser humano a pode ver. Moisés pediu para ver Deus e Deus disse, não pode, tu não pode ver minha glória, por causa do pecado do homem. Mas ali o Senhor mandou Moisés ficar na fenda da rocha, passou e quando o Senhor estava de costas, o Senhor permitiu que Moisés o visse de relance. Essa glória, ela é digna de santidade, é uma glória transcendente, a glória do Senhor é eterna e diante dela todos têm que se dobrar, todos têm que adorar o Senhor, como nós vemos lá em Isaías capítulo 6, quando os serafins louvavam a Deus, com duas asas voando, duas cobrindo os pés e duas cobrindo os rostos. Então Isaías deve ter pensado, bem, se serafim que é anjo, que é santificado, não tem pecado, está cobrindo o rosto, imagina eu. Por isso que ele confessou o seu pecado, ai de mim que vou perecendo. Diante da glória, a gente não tira o pé do chão e dança celebrando ao Senhor. Diante da glória, vai o corpo todo para o chão. A gente se prostra de tão pequeninos que nós ficamos. Isaías ali confessou o seu pecado e recebeu o perdão de Deus, a purificação, e aquele que disse que tinha os lábios impuros, agora se tornou um grande profeta na presença do Senhor, Essa glória é até um dos nomes, um dos milhares de nomes que são dados ao Senhor nosso Deus, como utilizado aí pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola universal, ou melhor, na segunda, capítulo 1 e versículo 17. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem me agrado. Então você vai observar aí o Senhor sendo destacado, relacionado à glória que ele possui. Esse é um dos primeiros aspectos da glória de Deus, Seu poder, sua majestade, sua grandeza. O segundo é a manifestação visível, é a Shekinah mesmo de Deus, quando ele habita no meio do homem e se mostra de forma visível, como nós vemos lá no livro de Êxodo, por exemplo. Faz sentido a gente estar sempre citando esses versículos e lendo-os até mesmo em classe. Êxodo capítulo 13, nós vamos ver aí um reflexo da glória de Deus no versículo 21. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite.
Êxodo capítulo 40 e o versículo 34, nós vamos ter também a manifestação da Shekinah de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui na inauguração do tabernáculo. E o que acontece? O versículo 35 diz que Moisés não entrava, não conseguia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Era tanta glória que Moisés não conseguia adentrar ali naquela região. Isso também vai se repetir na inauguração do templo pelo rei Salomão, como você pode ver lá no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, vai acontecer algo muito parecido no versículo 1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. E o povo fez o quê? Pulou em celebração? Não, versículo 3 diz que todos vendo aquilo, ajoelharam-se com o rosto em terra diante da grandeza e da glória do Senhor. Então, o primeiro aspecto da glória é a grandeza, a majestade do Senhor. Segundo aspecto, a sua Shekinah, a sua manifestação. Deus, ele é considerado aquele que habita na glória. Nós vamos ver isso, por exemplo, Salmo 80, o verso 1, né? São muitos versículos, um passeio na Bíblia, onde nós vamos ver o Senhor e a sua glória. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a rebanho, que te assenta entre os querubins, resplandece. Lá no livro de Samuel é dito que o Senhor é aquele que assenta entre os querubins. Isso daí é uma clara relação com a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, que já foi estudado na lição aqui, e nós sabemos que ali na tampa haviam 2 querubins, né? Vocês estudaram isso na lição 9. Então, o Senhor é tido como aquele que habita entre os querubins, se assenta entre os querubins, porque no seu trono há querubins lhe servindo e também na arca havia essa representação, pois representava a glória de Deus e o seu santo trono, não é? Nós vamos ver que no Novo Testamento, Cristo é esta glória de Deus. Cristo é a Shekinah de Deus. Então, se a nuvem de glória no Antigo Testamento guiava o povo de Israel, no tabernáculo, no Novo Testamento nós somos o tabernáculo e Cristo é esta nuvem de glória, essa Shekinah, esta habitação de Deus no meio do povo. João capítulo 1, versículo 14 já foi estudado aqui, quando diz que ele habitou entre os homens, ele tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, olha aí, como a glória do unigênito do Pai. E vimos a sua glória, é obviamente a revelação desse mistério que esteve oculto nos primeiros tempos, mas que foi revelado em Cristo Jesus através do seu ministério terreno. Então você vai ter diversos versículos para abalizar isso daí. João capítulo 1, versículo 14, Lucas capítulo 2, versículo 9, Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 2, 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 18 e Atos capítulo 7, versículo 55. É interessante que Jesus, ele tem um ministério de glória e no Evangelho de João, quando Jesus inicia o seu ministério com o primeiro milagre, é no dito ali que ele começou a revelar então a sua glória, não é? Lá nas bodas de Caná. E o terceiro segmento, a terceira aplicação da palavra glória na Bíblia é relacionado à manifestação do poder de Deus, não é? A manifestação dos seus atos também como um ato glorioso. Você vai ver isso, por exemplo, lá no Salmo 19 e o versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e os versículos 19 e 20. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. E aqui se utiliza o termo originalmente relacionado à glória de Deus. Cristo é quem vai revelar essa glória, tanto
que estava profetizada no Antigo Testamento, ele vai revelar essa glória no Novo Testamento através de sua pessoa. E aí você vai ter uma série de textos bíblicos que vai mostrar isso. Interessante, por exemplo, que o ministério de Jesus se iniciou em glória. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus apareceu diante dos discípulos em glória. Jesus ressuscitou em glória. Jesus foi ascenso aos céus, como nos diz Atos 1:9, em glória. E João, na ilha de Pátimos, ouviu um grande estrondo, ficou com medo quando olhou, era Jesus. E ele viu Jesus ali, não da forma como muita gente da sociedade atual está pintando, ridicularizando a figura de Jesus, até Jesus travestido, nós já vimos a sociedade trazer essas imagens, mas não foi isso que João viu. João viu Jesus glorificado, seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, um vestido branco, sua coxa como latão reluzente, seus pés, não é, irmãos? Nós vemos ali um Jesus glorificado, um Jesus que da sua boca saía uma espada de 2 gumes, sua voz era como a de muitas águas. Então veja que coisa linda é o quadro pintado que João tentou descrever, porque não consegue. Usou ali figuras para tentar descrever a glória de Deus. Parecido com o que Ezequiel também tentou fazer no seu livro, no capítulo 1, quando o Senhor lhe dá a primeira visão de glória. Ezequiel foi um dos profetas que mais viu as manifestações da glória de Deus. E nós vamos ver aí que Ezequiel vai fazer uma leitura e tentar explicar. Ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 26. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Vi como o brilho de um metal, como aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança de seus lombos e daí para cima, desde a semelhança de seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e havia um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, fez o quê? Caiu com o rosto em terra e ouviu a voz de quem falava. Aquela famosa canção do Apocalipse diante do trono, que diz que ele está vestido do arco-íris, talvez foi inspirado nesse texto bíblico aqui, quando o profeta Ezequiel tentou, assim como João, descrever também a glória do Senhor. Então, você está vendo aí no vídeo uma tabela que resume os 3 aspectos que abordamos aqui da glória de Deus e versículos bíblicos citados ou não, que você deve utilizar aí como exercício para o aluno procurar e trazer a devida correlação. Utilize essa tabela ao longo da aula, pois ela é bastante didática. E é uma tabela que você pode utilizar também como tarefa de casa, pedindo para os alunos fazerem pesquisa, completando-as, ou você pode usar até mesmo na classe, pedindo que cada aluno fique responsável por um tópico, ou você pode dividir a sala em grupos e pedir para que cada grupo fique com um ponto e procure versículos bíblicos que tentem descrever essa glória, ou você dá os versículos bíblicos e pede para depois que lê-los o aluno diga que tipo de aspecto da glória ele está se referindo. Essa glória, meus irmãos, foi vista por Isaías e foi vista por Ezequiel. Mas nós também veremos a glória de Deus. Aleluia! Está lá em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 10. Promessa de Deus para a vida da igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que essa glória inacessível nenhum homem pode ver. Mas Pedro vai dizer que nós veremos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, promessa escatológica. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Lembrando que a última etapa do processo de salvação é a glorificação. E os nossos corpos serão glorificados e transformados no Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18 diz que nós compartilharemos esta glória, esta natureza da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 diz que nós receberemos a imperecível, a imarcessível coroa de glória. Imarcessível significa feita de amaranto.
era uma coroa feita de um vegetal que tinha uma rigidez e uma durabilidade muito grande. Ela não murchava com o passar do tempo. E Pedro vai pegar essa figura de linguagem do tempo dele e dizer: como aquela coroa de amaranto não murchava, assim é a minha e a tua coroa, pois ela é de glória. Aleluia! E está preparada para todos aqueles que perseverarem até o fim. E o nosso corpo também será um corpo glorificado. Além do famoso texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Filipenses, Paulo escrevendo, capítulo 3, versículo 21, é dito que a nossa pátria, versículo 20, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme o seu corpo glorioso. Partilharemos aí da natureza divina, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, esta glória de Deus que estava no Antigo Testamento, ela apontava para esta glória revelada em Cristo Jesus na vida da igreja, no ministério terreno, pois Cristo trouxe a revelação da glória de Deus, e aponta ainda escatologicamente para a glória divina que há de ser revelada na vida de toda a igreja. Então, quem nos aproxima dessa glória do Senhor é o Espírito Santo no processo de santificação. Ao passo que nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos nos aproximando do Senhor e nos tornando mais parecido com Ele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa é a promessa, nós estamos vivenciando, e através da salvação, com certeza o Senhor ainda fará muitas coisas em nossa vida e nos tornaremos cada vez mais parecidos com Ele. Que Deus nos ajude a sermos crentes, que Deus nos ajude a sermos santos e que Deus nos ajude a refletirmos a sua glória em todo o nosso viver. A verdade prática da lição diz: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e enche a terra. Que vivamos uma vida que caminha para a glória de Deus. E os objetivos da lição, ao fim da lição, do ensinamento, junto com esse subsídio que nós trazemos, você deverá revelar como a nuvem da glória estava sobre o tabernáculo, estava ali sobre o povo de Deus, e apontar nos objetivos específicos, obviamente, a aplicação disso. Apresentar a coluna de fogo, explicar a Shekinah e como ela esteve presente nas peregrinações do povo de Israel no deserto, e destacar as lições para hoje. Então veja que hoje nós trouxemos um subsídio grandioso para esse tópico 3 da lição, a sua aplicação para o nosso dia a dia diário. Que Deus nos ajude a vivermos a sua Shekinah, a vivermos a manifestação da sua glória em nossas vidas, através de Cristo Jesus. Nossa oração é para que você, estimado professor, estimada professora, seja um canal de bênçãos e que através da sua vida a glória de Deus seja revelada na vida de seus alunos. Um abraço para todos, continuemos firmes, amando e praticando a palavra do Senhor e orando em todo o tempo, pedindo a Ele graça, saúde e sabedoria para ministrar a sua palavra em todo o tempo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.